Fala, galera! Hoje nós vamos tratar do item 8 do edital de segurança judiciária, aliás, da matéria de segurança judiciária, do edital do concurso do TSE/TRS unificados para o cargo de agente da Polícia Judicial, beleza? Então, nós vamos tratar aqui de crimes contra a administração pública, resistência, desobediência e desacato. A aula hoje não é longa, mas nós vamos fazer tudo aquilo que é importante para você poder acertar as questões na sua prova. Conceito geral: os crimes contra a administração pública são aqueles que atentam contra a organização, a autoridade e o funcionamento das instituições públicas. No Brasil, esses crimes estão tipificados no Código Penal, mais precisamente nos artigos 312 a 359. Só que, conforme vocês vão ver aqui, o edital não pediu todos esses artigos, pediram apenas 3 crimes para nós tratarmos. E vamos falar do primeiro, que é a resistência, que está no artigo 329 do Código Penal. E a definição de resistência? O crime de resistência ele ocorre quando alguém se opõe a ato legal executado pelo funcionário público mediante violência ou ameaça. Então, os elementos objetivos do crime de resistência. Nós temos o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode praticar o crime de resistência. O sujeito passivo, a administração pública e o funcionário público que executa o ato. Esses são os sujeitos passivos do crime de resistência. O núcleo do tipo é opor-se à execução de ato legal usando violência ou ameaça. E temos também os elementos subjetivos, que é o dolo, que é a vontade consciente de resistir à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, que tem um agravante, pois se o ato não se executa em razão da resistência, aplica-se a mesma pena em dobro. A doutrina diz que a resistência deve ser dirigida contra o ato e não contra o agente, diferenciando-se assim de outras condutas criminosas como o desacato. Ou seja, a resistência ela é contra o ato que o agente está praticando. Beleza? Desobediência, artigo 330 do Código Penal. O crime de desobediência é caracterizado pela recusa em cumprir uma ordem legal. Isso é muito importante, ordem legal dada por funcionário público. Os elementos objetivos do crime de desobediência são: sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, certo? Assim como no crime de resistência. Sujeito passivo é a administração pública. Núcleo do tipo desobedecer a ordem legal de funcionário público. Temos como elementos objetivos o dolo, que é a vontade consciente de desobedecer a ordem legal. A pena é detenção de 15 dias a 6 meses e multa. E o que a doutrina diz? A desobediência pressupõe a existência de uma ordem legal, clara e direta, que deve ser específica para o caso concreto, diferenciando-se da resistência, onde o ato já está em andamento. Vamos seguir agora para o crime de desacato, que está no artigo 331 do Código Penal. O desacato ocorre quando alguém ofende o funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas. Elementos objetivos. Como sujeito ativo, nós temos qualquer pessoa, ou seja, o sujeito ativo do desacato, da desobediência e da resistência pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo é o Estado, representado pelo funcionário público no exercício das suas funções. Então, a princípio, o crime de desacato aparenta que a pessoa está destratando um funcionário, um servidor. Só que o servidor ele é chamado de longa-manos do Estado. Ele é uma pessoa que está executando algo em nome do Estado. Então, aquela personalidade ali passa pela pessoa e ela está desacatando diretamente o Estado. Então, o desacato ele é contra o Estado. Ele está desacatando a figura do Estado e não a pessoa em si. Porque se fosse a pessoa em si, poderia ser uma injúria ou algum crime contra ela. Núcleo do tipo ofender o funcionário público. Elementos subjetivos. Temos o dolo, que é a vontade consciente de ofender a dignidade ou decoro do funcionário público.
A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E a doutrina diz que o bem jurídico tutelado é a dignidade e o respeito que a função pública deve merecer, o que distingue o desacato de simples crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Como eu falei logo acima, o desacato fere a honra da instituição pública. Vamos falar agora sobre jurisprudências. Eu trouxe aqui algumas jurisprudências do STF e do STJ para cada um dos crimes. Trouxe algumas jurisprudências mais recentes. Caso você tenha interesse em jurisprudências mais antigas, você pode procurar, principalmente no site Dizer do Direito, que lá você vai encontrar muitas outras, beleza? Resistência, o que o Supremo Tribunal Federal diz. Nós temos uma decisão de 2024. O STF reafirmou que a conduta de resistência só se configura quando há oposição ativa e direta contra a execução de ato legal de um funcionário público por meio de violência ou grave ameaça. O tribunal excluiu a possibilidade de resistência passiva, como fuga ou recusa de informações. O tribunal excluiu a possibilidade de resistência passiva, né, como eu falei, caracterizar o crime de resistência, considerando que tais condutas podem configurar outros crimes como desobediência ou desacato. Vamos lá, temos mais uma decisão agora de setembro de 2023. O STF decidiu que a resistência à prisão em flagrante, quando praticada com violência ou grave ameaça contra a autoridade policial, configura crime autônomo de resistência e não apenas circunstância qualificadora do crime principal. Então, quando está se cumprindo ali uma prisão em flagrante devido a algum crime, o STF entende que, caso aquela pessoa, aquele suspeito, ele pratique violência ou grave ameaça contra a autoridade policial para que aquela prisão não se cumpra, não é uma circunstância qualificadora do crime principal que ele já praticou. É outro crime, ele está praticando outro crime, que é o crime de resistência. O que o STJ diz? O Superior Tribunal de Justiça tem uma publicação de julho de 2024. O STJ consolidou o entendimento de que a violência ou grave ameaça que caracteriza o crime de resistência deve ser imediata e direcionada ao impedimento da ação de agentes públicos no cumprimento de sua função. Esclareceu-se ainda que a resistência passiva, como recusa em sair do veículo em blitz, não se enquadra como crime de resistência. Ou seja, parou na blitz e recusou a sair, não é crime de resistência. Data de publicação, maio de 2023, outra decisão do STJ. Em decisão unânime, o STJ determinou que a simples oposição verbal à execução do ato da autoridade pública, sem uso de violência ou ameaça, não configura o crime de resistência. A Corte destacou que, para a tipificação do crime, a oposição deve envolver atos materiais que impeçam a ação legal da autoridade. Ou seja, se expressar contra uma decisão de autoridade não vai ser crime de resistência. Vamos seguindo. Temos agora a jurisprudência sobre desobediência. O que o STF diz? Decisão de julho de 2024. O STF afirmou que o crime de desobediência ocorre quando há recusa ou resistência a ordens legais de autoridades competentes, independente de violência. A decisão destacou que a desobediência pode se configurar mesmo que a ordem seja direcionada a outra pessoa, desde que o comportamento seja de resistência direta à autoridade. Março de 2023, o STF decidiu que o crime de desobediência se caracteriza quando o indivíduo não cumpre ordens de autoridades públicas. A Corte enfatizou que a desobediência pode ocorrer em situação onde há mero desrespeito às ordens, desde que elas sejam legítimas e emanadas de autoridades competentes. Vamos ver o que o STJ diz. Decisão de junho de 2024. O STJ estabeleceu que a desobediência à ordem de autoridade pública se configura independentemente da presença de violência ou ameaça. A Corte destacou que a recusa em seguir uma ordem legal, mesmo sem atitude agressiva, pode ser tipificada como desobediência desde que a ordem seja legítima e específica. Ou seja, a resistência precisa de uma violência ou de uma ameaça, a desobediência não. A simples recusa já é uma desobediência. Novembro de 2023, em decisão recente, o STJ determinou que a desobediência se caracteriza pela recusa em cumprir ordens de autoridade pública, mesmo quando a ordem é verbal e não acompanhada de qualquer tipo de força ou violência. A decisão enfatizou a importância de a ordem ser clara e legal para que a conduta seja considerada como desobediência. Então, a maioria das jurisprudências são todas no mesmo sentido, né? Não fica muito difícil de aprendê-las não para a prova. Vamos para agora para o desacato. O
que o STF diz? Publicação de agosto de 2024. O STF decidiu que o crime de desacato se configura quando há ofensa direta à dignidade de um funcionário público no exercício de suas funções. A decisão reforçou que o desacato pode ocorrer por meio de palavras ou atos que tenham a intenção de desrespeitar a autoridade, mesmo que não haja violência ou ameaça. Decisão de janeiro de 2023. O STF determinou que a simples manifestação de desrespeito ao servidor público, sem a presença de violência física, pode configurar o crime de desacato. A decisão destacou que a conduta deve ser analisada em contexto, considerando a intenção de ofender a dignidade e a função do servidor. STJ, juiz de 2024. O STJ reafirmou que o desacato se caracteriza pela ofensa direta à dignidade do funcionário público, sem a necessidade de violência física. A Corte destacou que, para a configuração do crime, é essencial que a ofensa tenha ocorrido no exercício da função pública e que tenha sido direcionada à autoridade. E temos, por último, uma decisão de março de 2023, em que, em decisão recente, o STJ determinou que o crime de desacato pode ocorrer mesmo em situações onde há ofensa proferida fora do contexto imediato do serviço público, desde que a ofensa tenha relação com o exercício da função. A Corte frisou que o desacato envolve desrespeito à autoridade e à função pública, não necessitando de atos de violência. Então, finalizamos aqui a aula de hoje. É uma aula mais curta. Eu peço a você que ainda não segue a página do canal lá no Instagram, siga a página, porque estou postando conteúdo relativo aqui ao nosso concurso do TSE e vou postando coisas também relativas a outros concursos policiais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário. Se você já é inscrito, curta, compartilhe também este vídeo para que a informação chegue a mais pessoas. Então, por hoje é só e é isso aí. Valeu, galera. Falou!